Fala pessoal, Engenheiro Luiz aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje eu quero apresentar para você 5 situações que podem levar um edifício a um desabamento ou 5 situações que podem levar uma estrutura a um colapso, tá? E o que eu quero trazer hoje são os erros nos quais nós, engenheiros civis, nós que somos os responsáveis por essa edificação, os erros que nós temos que evitar. Existem inúmeros fatores que podem causar a queda de uma edificação, desde os erros nos projetos, falhas na execução, materiais mal empregados ou até mesmo as obras vizinhas que estão sendo edificadas ao entorno da nossa edificação. E o primeiro erro no qual eu quero falar hoje e quero comentar com vocês são os erros na concepção e erros em detalhamento num projeto estrutural. A concepção estrutural de uma edificação ela é parte muito importante dentro de um projeto de engenharia e é através dela que o projetista identifica as necessidades de sustentação dessa obra, identifica e realiza o dimensionamento dentro das normas vigentes da época. Por essa razão, os erros que são cometidos numa fase de concepção e análise estrutural, eles são irreversíveis, tá? Porque não tem como voltar atrás. Depois que você pensou da maneira errada na parte de concepção, que você analisou e que você dimensionou de maneira equívoca uma edificação, lá na frente, depois que essa edificação já está executada, não tem como voltar atrás. Dentre os itens que a gente pode citar aqui em relação aos erros de concepção e análise estrutural, está desde o cobrimento das armaduras, tá? Em relação aí em estudar melhor a área que vai ser aplicada essa edificação, porque é muito diferente uma edificação que está sendo construída no interior do país ou uma edificação que está sendo construída lá no litoral. O cobrimento das armaduras, nós não podemos desprezar isso porque a nossa edificação ela é ao longo prazo. Você está edificando ela para a vida toda e você está se responsabilizando por essa estrutura por um longo período. Além do cobrimento das armaduras, muitos pensam que não há importância, até mesmo em edificações abaixo de 4 pavimentos, é você desprezar as condições do vento. Por mais que na norma fale que o coeficiente γz ele é considerado apenas acima de 4 pavimentos, nós devemos sim levar em consideração esse coeficiente. É um coeficiente de parâmetro que nós não podemos desprezar ele apenas por causa da norma. Porque o vento ele não despreza edificações abaixo de 4 pavimentos. O vento ele vai estar atuante em qualquer tipo de edificação. Então, desprezar as condições do vento é um erro dos projetistas para edificações abaixo de 4 pavimentos. E tão importante quanto a análise e o dimensionamento de todos os elementos da nossa edificação, além de nós analisarmos, além de nós dimensionarmos cada elemento da nossa edificação, nós temos que detalhar esse elemento, porque por mais que você não vá executar essa obra, você está se responsabilizando por um projeto no qual ele vai ser executado. A parte de detalhamento desse projeto é muito importante, porque se você abrir o leque de interpretações do seu projeto para que o seu projeto tenha mais de um tipo de interpretação, o seu detalhamento está errado. Ou seja, você dá a opção do executor interpretar o seu projeto de mais de uma maneira. E os detalhamentos, quando eles são mal interpretados, eles não traduzem as necessidades que foram levantadas lá na concepção. E o que pode gerar isso é o executor executar de uma maneira que esse elemento que foi dimensionado, ele não suporte as cargas que realmente estão acontecendo na edificação, somente pelo fato de que você não detalhou o seu projeto corretamente. E dentro desse detalhamento, tem alguns fatores que eles devem ser criteriosamente considerados, tá? Quando for projetar e quando for detalhar essa estrutura. O mínimo que um engenheiro estrutural, um engenheiro projetista ele tem que fazer é atender às normas vigentes, desde dimensões mínimas, desde área mínima de aço, considerar todas as ações que estão submetendo essa minha estrutura, verificar as flechas, verificar esses deslocamentos excessivos que está acontecendo na minha estrutura, referente a vigas, lajes, ou até mesmo um deslocamento horizontal da minha edificação. E dentro desse detalhamento,
Dentro das pranchas, cada elemento ele tem que estar exposto de uma forma clara, de uma forma objetiva. Quanto menos você tiver aqui na obra para explicar o teu projeto em si, significa que ele não está tão detalhado assim. Porque se pararmos para pensar, o executor, muitas vezes o mestre de obra, muitas vezes o pedreiro, ele não consegue ter a visão que você teve quando você fez o detalhamento. Então, por mais que para você seja óbvio, por mais que para você seja simples a leitura, talvez para uma segunda pessoa seja um pouco difícil de entender o seu projeto. Então os detalhamentos eles devem estar de uma forma clara, de uma forma objetiva. E outra coisa que também, uma outra situação que pode levar a uma edificação a um colapso, é as falhas na execução da obra. E por mais que seu projeto seja o mais detalhado possível, por mais que seu projeto esteja de acordo com a norma, esteja de acordo com os cobrimentos mínimos, dimensões mínimas, se o seu projeto não for executado conforme você pensou, isso é uma falha, isso é uma outra situação que pode levar sim uma edificação a um colapso, e não existe mais a história de que eu sempre fiz assim e sempre deu certo dessa maneira. Nós, engenheiros civis, nós temos que educar as pessoas, porque está acontecendo tantos erros na nossa construção civil, até mesmo em edificações que nós olhamos e que pensamos não tem como essa edificação cair, às vezes por um erro humano essa edificação vem a colapso. E hoje a gente se vê falar muito sobre o BIM, se vê muito falar sobre compatibilização de projetos com planejamento. Nós acabamos esquecendo que de nada adianta nós compatibilizarmos um projeto, de nada adianta nós fazermos o nosso projeto o mais detalhado possível se a nossa mão de obra não funciona. Se na parte de executar a obra existe falha, se as pessoas não seguem o projeto. Por mais que seu projeto esteja totalmente detalhado, por mais que seu projeto esteja compatibilizado, se tiver uma falha na execução dessa obra, é uma outra situação que pode entrar em colapso a sua estrutura. E aí vai desde definir as armaduras de uma maneira errada, utilizar métodos construtivos e utilizar materiais que não são o ideal para a obra. Dentro da execução de obras também está uma falha na concretagem, ou, por exemplo, digamos que você especifique um FCK de 30 MPa e quem faz o pedido desse FCK é o cliente, ele acaba e pede um FCK de 25 MPa, não atende a resistência dos materiais, ou até mesmo se você especificar um concreto de 30 MPa e esse concreto for feito na obra, e você não considerar o traço desse concreto, você não conseguir verificar a resistência desse material, é uma outra falha na execução. Ou até mesmo a cura do concreto, não esperar os 28 dias para retirar as escoras, não esperar o tratamento natural desse concreto. Ou seja, essa é uma outra atenção que não diz respeito aos materiais, mas, por exemplo, o escoramento dessa obra. Muitas vezes vai escorar o pavimento superior e as escoras elas estão apoiadas nas vigas baldrame, certo? Mas e eu peço para você que é projetista, você considera essa carga nas vigas baldrame, essa sobrecarga que está acontecendo no decorrer da obra, essa sobrecarga que está vindo do pavimento superior e descarregando nas vigas baldrame através das escoras? Isso é uma falha no qual nós projetistas nós temos que considerar desde a concepção da nossa estrutura. Ou até mesmo em relação às escoras ainda também, o fato de você retirar uma escora de um balanço, retirar essa escora do meio para o lado externo ou do lado externo para o lado interno, isso faz toda a diferença. Você está gerando momentos fletores aí no seu elemento no qual ele não estava preparado a receber, e as armaduras elas estão posicionadas de uma maneira e você está solicitando a estrutura de uma outra forma. E acaba que isso gera flechas que você não estava esperando, podendo sim contribuir para o colapso dessa estrutura. Uma outra situação também aí que pode levar uma estrutura a um colapso é a não definição da resistência do solo, o fato de você não fazer uma sondagem, de você dimensionar as fundações sem uma sondagem, você está dando um tiro no escuro, você está dimensionando a fundação sem ter os dados, sem fazer o exame desse solo, e por mais que nós muitas vezes temos cargas baixas numa edificação, mas
Até mesmo em cargas baixas, imagine uma sapata aplicada num solo onde você não sabe a resistência, ou aplicada num solo no qual o lençol freático você também não sabe o nível dele, que pode gerar um recalque excessivo, um deslocamento excessivo na tua edificação, gerando trincas, e o cliente no final das contas ele vai culpar você e você não fez nada para mudar isso. Então nós, como engenheiros civis, como eu falei antes, nós temos o dever de educar essas pessoas. Se o cliente está insistindo em não fazer laudo de sondagem, mostre para ele a planta de cargas do pavimento, explique para ele e fala, ó, esse pilar ele está dando 10 toneladas, imagine 10 toneladas aqui nesse ponto, apenas nesse ponto. Então o fato de não fazermos a análise do solo, o fato de não estudarmos o solo e sua resistência é outro ponto que pode sim levar uma estrutura a um colapso. E outro ponto que uma situação que pode levar uma edificação ao colapso, e o que vem acontecendo também muito aí nos noticiários, o que está acontecendo é o seguinte: o projeto é ideal, o detalhamento ideal, execução ideal, só que chega numa etapa, depois que a obra é entregue, que ela precisa de manutenção. E não só a pintura, não é apenas você fazer alguns reparos estéticos também, tá? Mas, por exemplo, o simples fato de você não fazer a manutenção numa edificação, você está expondo essa edificação a uma agressividade natural por meio da poluição, por meio da radiação solar, por meio da umidade do ar, e acaba que isso gera uma corrosão nas armaduras, acaba gerando fissuras, trincas causadas por diversas situações através aí da nossa temperatura no nosso país, que tem uma variação térmica muito grande, muita expansão, muita retração, que pode sim levar a algum tipo de patologia. E além da falta de manutenção também, o que a gente pode incluir nesse item aqui é a sobrecarga da nossa edificação. Muitas vezes você dimensiona um estabelecimento, e esse estabelecimento ele acaba virando um depósito onde tem uma sobrecarga muito grande na qual esse estabelecimento foi dimensionado, e isso acaba gerando outras patologias, no qual, se nós não precavermos, se nós não fizermos essa manutenção da estrutura, acaba que a nossa estrutura ela vai perdendo a vida útil dela. E a dica nesse ponto é que para cada problema, menor que ele seja, que esse problema ele seja reparado, porque se nós não fizermos um tratamento do problema pequeno, esse problema pequeno ele vai se expandir e vai acabar sendo um problema muito grande e que pode ser irreversível durante o tempo. E um último item aqui, uma última situação aqui na qual uma edificação ela pode vir a colapso, é em relação à sua intervenção, em relação a reformas ou até mesmo a alteração de uma estrutura já existente, colocar paredes onde não estava planejado, ou até mesmo clientes já me procuraram para aumentar o pavimento da edificação ou fazer mais um andar. Muitas vezes chegavam e falavam, porque o pedreiro me garantiu que eu posso subir mais um pavimento em cima dessa laje. Ou até mesmo o simples fato de casas serem de laje, de casas serem feitas com laje, as pessoas acham que dá para fazer mais pavimentos ou que dá para colocar coisa em cima que vai aguentar. E esse tipo de alteração na estrutura faz com que ela se comporte de uma maneira no qual ela não foi planejada, gerando assim esforços no qual não estavam previstos, momentos fletores que não foram dimensionados. E a recomendação é que seja sempre feito um estudo antes de qualquer tipo de alteração. Imagine que todos os elementos da tua edificação estão sendo solicitados a um tipo de esforço. E no momento que você muda esse tipo de esforço ou acrescenta uma sobrecarga a isso, a tua edificação ela já não está mais como ela foi pensada. E claro que, além disso, tem os reforços estruturais que podem ser feitos, tem a adição de elementos estruturais para suportar essas sobrecargas, mas dentre as situações na qual uma edificação pode vir a colapso, a parte de reforma e intervenção na estrutura é uma das principais aí no qual acontece as patologias na nossa edificação. Bom, pessoal, se eu fosse ficar aqui falando
todos os itens aí referentes a erros em concepção, erros e falhas na execução da obra. Eu ficaria aqui por horas falando vários assuntos, mas eu espero que você tenha pegado um pouquinho desse assunto e que você consiga aplicar nos seus projetos, que você consiga aplicar aí na execução da sua obra, ter um pouco mais de cuidado também referente a esses erros, por menores que eles sejam, acaba sim gerando algum tipo de interferência na nossa edificação. E nós, como engenheiros civis, nós somos responsáveis por tudo isso. Então é de grande importância esse tipo de informação. Compartilhe também com mais pessoas esse assunto. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Tem o nosso grupo no Telegram, onde nós falamos aí só sobre estruturas em concreto armado, concepção, análise, detalhamentos executivos aí para colocarmos nas nossas pranchas de projetos estruturais. E eu espero que você tenha gostado. Se inscreva nesse canal. Um grande abraço e até mais.